Pois bem, amigo, vamos fazer o seguinte: nós temos um tempo precioso, já estamos com 5 pessoas. Vamos fazer a nossa oração para dar início à atividade de hoje, elevando nossos sentimentos, buscando Jesus, buscando a presença dos nossos amigos espirituais, dos dirigentes da Casa da Fraternidade, para que possamos realizar a atividade de hoje em paz. Pai nosso que estás no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia, dai-nos hoje, Senhor. Perdoa as nossas ofensas, assim como nós perdoarmos aqueles que nos têm ofendido. Não nos deixes cair em tentações, livrai-nos de todo o mal. Que assim seja. Que Jesus nos ampare. Amigo, antes de começar, é o seguinte: como só tem, por enquanto, 8 pessoas online, daqui a uns 5 minutos, quando houverem mais pessoas, a gente dá aquela informação de que, se alguém quiser fazer uma pergunta dentro do tema, eu já vou aqui cuidando para anotar. E quando chegar aí nos 10 minutos de palestra, né, que já deve ter mais pessoas, a gente informa. E agora, fique à vontade para darmos início. Bom dia, Luiz. Bom dia. Bom dia a todos que nos acompanham através do Instagram, a todos os trabalhadores da Casa da Fraternidade, Maria Rodrigues Duarte. Nós estivemos segunda-feira juntos e vamos estar hoje novamente. Pois é. Seja bem-vindo de novo. De novo, né? Tratando basicamente do mesmo tema, de como é que nós podemos enfrentar todas essas crises individuais, crises coletivas, pelas quais a humanidade e as pessoas atravessam. E eu vim caracterizado, né? Não estranho o fato de eu estar de máscara, eu não vou ficar com a máscara o tempo todo, mas eu já tinha até comunicado ao Luiz para que ele não estranhasse. Eu vim de máscara porque a máscara é o símbolo desse momento, o símbolo dessa crise, né? Então eu fiz questão assim, de vir a caráter até para causar esse impacto inicial. Eu vou tirar a máscara, evidentemente, né? Até para ficar mais à vontade, para que vocês possam ver o meu rosto. Melhor assim. Porque o tema de hoje, Luiz, quando me convidou, perguntou sobre o que nós vamos falar. Vou colocar também os óculos, porque eu tenho uma dificuldade com a miopia. Pronto. Eu disse, vamos falar do mundo depois da pandemia. Porque nós temos nos concentrado muito neste momento da pandemia, mas essa pandemia vai passar. Daqui a pouco ela vai passar. Com certeza. Eu acho que todos nós ficamos ansiosos por ligar a TV e, de repente, está lá o apresentador dizendo: olha, o último caso registrado de pandemia, da Covid-19, dessa pandemia, foi ontem, hoje nós estamos livres dela. E aí parece que o mundo vai voltar a viver, porque a impressão que eu tenho é de que o mundo era até o início dessa pandemia. Nós estamos vivendo agora num outro mundo, numa espécie de outra dimensão, a dimensão pandêmica, e vamos viver num outro mundo depois que sairmos dela. Essa é a impressão. Parece que é como se nós estivéssemos paralisados no tempo e estivéssemos todos concentrados agora no coronavírus, na Covid-19, na crise pandêmica, que é uma das maiores da história. Mas nós precisamos começar a pensar lá na frente, precisamos começar a pensar em como será o mundo depois que tudo isso acabar. E eu quero falar um pouco do mundo antes, falar um pouco do mundo que nós estamos vivendo agora e para terminar falando do mundo pós-pandemia. Como era o mundo antes? Vocês se lembram, né? Como era o mundo antes da pandemia? Bem, vamos fazer tentar fazer uma fotografia de como esse mundo era a partir do período conhecido na história como Iluminismo.
Por que que eu gostaria de começar a nossa retrospectiva em torno do mundo de ontem? Isso é claro, falando do mundo de ontem, é uma forma muito simbólica de falar, tá? Porque é a partir do iluminismo, segundo os espíritos, que o mundo nosso, o planeta Terra, entra na chamada era de regeneração. Então eu queria contar a partir daí, do século XVIII, até os nossos dias, para a gente entender como é que esse processo se dá. Por quê? Por que isso? Porque, segundo os espíritos, o mundo, a partir daquele momento, começou a entrar numa era que nós poderíamos classificar como era da revolução moral. Esse movimento iluminista, ele teve os seus movimentos preparatórios, mas é a partir desse movimento iluminista do século XVIII, do século XVII e XVIII, que nós vamos entrar na era de uma revolução moral que é marcada predominantemente por um tripé. Esse tripé que a gente costuma frequentemente falar sobre ele, aludindo à Revolução Francesa. A liberdade, igualdade e fraternidade. Esse é um tripé que digamos, sustenta esse período da chamada Revolução Moral, pela qual a Terra atravessa desde o Iluminismo até os nossos dias. E o divisor de águas desse período é seguramente a Revolução Francesa. Não pelo que a Revolução Francesa, não pelo que ela caracterizou em si mesma, porque a gente sabe que depois da Revolução houve o período do terror, período da contra-revolução, e as coisas não andaram muito bem lá pela França e pela Europa. Mas é o que ela deixou de marca muito significativa para a evolução planetária. Então a gente sabe que com a Revolução Francesa veio a Declaração Universal dos Direitos do Homem, e o primeiro artigo dessa Declaração Universal dos Direitos do Homem estabelece que todos nós, homens e mulheres, embora a expressão mulher não esteja no artigo, mas homem no sentido de gênero humano, todos nós nascemos livres e iguais. Livres e iguais. Não é? E livres e iguais em direitos. Livres e iguais em obrigações. E que essa liberdade e essa igualdade, ela se fundamenta na fraternidade. Ou seja, ela se fundamenta no fato de que todos nós, seres humanos, habitantes do planeta Terra, somos irmãos uns dos outros. E isso é muito significativo. Embora nós tenhamos levado muito tempo até entender essa premissa, esse preceito, e de certa forma nós ainda não o entendemos completamente, mas ele vem marcando todos os movimentos sociais da era pós-revolucionária, da era pós-revolução francesa. Todos os movimentos sociais, enfim, eles são marcados por essas premissas fundamentais da liberdade, da igualdade e da fraternidade. Mesmo quando nós vivemos o período das duas grandes guerras, 1918 e 1939, essas revoluções, que também não deixam de ser, as guerras são espécies de revoluções que o planeta experimenta de quando em quando, também, ao final dessas guerras, sobretudo, a humanidade ela fazia essa reflexão em torno da necessidade de nós nos tratarmos como irmãos e estabelecer uma rede de fraternidade entre todos os povos e entre todos os seres. Fazendo ver que essa ideia ela veio para ficar, da liberdade, da igualdade, da fraternidade, ela veio para ficar. Bem, e nós, então, caminhamos assim até o período chamado período da contemporaneidade, o período atual que nós estamos vivendo. E os espíritos dizem que nesse momento
da evolução do nosso planeta, alguma coisa vai predominar. Haverá a predominância de uma coisa que, aos nossos olhos, vai ficando muito mais claro agora. Eles vão dizer, a reforma das instituições, o surgimento de instituições civilizatórias, protetoras, de instituições fraternas, filantrópicas, que tudo isso é uma marca da nossa sociedade. Embora nem sempre nós estejamos atentos a esses movimentos que estão acontecendo, mas há muitos movimentos sendo gestados, digamos assim, nos subterrâneos do nosso planeta, quer dizer, não estão à nossa vista, eles não são ostensivos, até porque o bem é silencioso, dizem os espíritos, o mal é que é intrigante, o mal é que faz barulho, mas o bem não faz todo esse barulho, então a gente não consegue perceber o surgimento desses movimentos até que eles aparecem de forma mais ostensiva. E aí a gente percebe, sim, há muitos movimentos sendo gestados no mundo inteiro. Isso é uma marca dos nossos dias. E esses movimentos eles só acontecem porque nós, os indivíduos, nós, os seres humanos, também estamos reformando o nosso caráter. Porque as instituições, nada mais, nada menos elas são do que a expressão dos seus membros. Então, se os membros desta instituição estão moralizados, se eles estão evoluídos, se eles estão depurados, essa instituição ela tende a ser uma instituição evoluída, instruída, moralizada e depurada. É natural. O contrário também é verdadeiro. Então, nós chegamos nesse período da contemporaneidade com todos esses movimentos, mas, ao mesmo tempo, e os espíritos vão dizer que uma das características desse período, chamado de transição, ou período regenerador da humanidade, uma das características é o entrechoque entre as ideias progressistas e as ideias retardatárias. E é muito do que a gente percebe na nossa sociedade. Ao mesmo tempo que uma legião de espíritos, encarnados ou desencarnados, marcham no sentido do progresso, há um outro grupo de espíritos encarnados e desencarnados que marcham na direção contrária. E por isso a gente vai perceber na sociedade de agora esses embates, essa polarização. Né? Muitos dizem que é a polarização entre o bem e o mal, entre forças antagônicas. Então, mas tudo isso, para os espíritos, é natural desse processo. Os espíritos já esperavam por esse momento na nossa sociedade. Tanto esperavam que eles já tinham predito isso antes. Quando Kardec codificou a doutrina dos espíritos, já havia informações muito seguras, muito confiáveis nesse sentido. Olha, a partir de agora, as lutas vão se acentuar, porque haverá o grupo que quer marchar no sentido do progresso e haverá o grupo que quer continuar, manter a Terra na condição de mundo de provas e expiações. E é esse o momento que nós enfrentamos. Há uma informação do Espírito Emmanuel, numa obra chamada Roteiro. No capítulo 9 dessa obra, o título do capítulo é O Grande Educandário. Para vocês terem ideia. Então, Emmanuel, nesta obra chamada Roteiro, ele compara a Terra como um grande educandário. E ele vai dizer, nesse educandário, 22 bilhões de espíritos encarnados e desencarnados estão matriculados. 22 bilhões de espíritos. Quem quiser consultar depois esta obra, é a obra Roteiro, no capítulo 9, título Grande Educandário, 22 bilhões. Ele escreveu essa obra em 1950. Ou seja, no início do período pós-guerra. Né? 5 anos depois de terminada a Segunda Grande Guerra. E naquela época, a população mundial era de aproximadamente 2 bilhões de pessoas. Então, observe, 2 bilhões. 2 bilhões encarnados para 20 bilhões desencarnados.
era uma proporção de um espírito encarnado para 10 desencarnados. Um encarnado para 10 desencarnados. Mas 70 anos depois, ou seja, nessa fase da contemporaneidade a que eu me refiro, nós temos 7 bilhões e meio de espíritos encarnados. Bom, se a população não flutuou, se a população espiritual do planeta não flutuou nesse período de 70 anos, e nós continuamos com os cerca de 22 bilhões, nós temos agora um encarnado para 3 desencarnados. Significa dizer que nesse período pós-guerra de 70 anos, houve encarnações e desencarnações muito rápidas. Quer dizer, houve uma aceleração desse processo de encarnações e reencarnações. Mostrando que, de fato, a Terra é esse grande educandário e que o momento que nós estamos vivendo agora é um momento crucial, é um momento determinante. Eu digo assim, é um momento de definição. E pode ser que a pandemia ela venha a estabelecer esse divisor de águas. Alguém está perguntando qual é o nome do livro. O nome do livro é Roteiro. Será que é possível ver aqui ó, esse livro que eu estou mostrando aqui? Roteiro, no capítulo 9, O Grande Educandário. Elmo, aproveitar para informar que se alguém quiser fazer alguma pergunta no tema, pode enviar que eu estou observando e vou anotando para a gente estar falando. Isso. Só para avisar. Prossiga, por favor. Perfeito. Então, como eu ia dizendo, há essa migração e emigração muito, muito forte que caracterizam o período da regeneração e, portanto, a Terra, agora mais do que nunca, é esse grande educandário. E eu ia dizendo, é possível que a pandemia ela tenha ocorrido como um divisor de águas nesse processo. Ninguém aqui vai se arvorar na pretensão de dizer é o divisor de águas, não haverá nada depois da pandemia. É possível que haja outras crises, talvez até muito maiores, mas isso é só no campo das probabilidades. O que nós estamos falando é da realidade de agora. E a pandemia, de certa forma, ela se transformou nesse divisor de águas. Por isso que eu fiz a questão de separar o período antes, o período atual e o período depois. Nós vamos reservar alguns minutos no final para falar. E só para lembrar um pouco, trazendo aqui dados, eu vou ler alguns desses dados, porque eu não quero cometer nenhum tipo de equívoco. Alguns dados de antes da pandemia, para a gente fazer um pouco uma reflexão em torno disso. Né? Por exemplo, no Brasil, são, em média, por ano, 70 mil internações por acidente de trânsito, em média. 70 mil internações ano por acidente de trânsito. Dessas 70 mil internações, 35 mil, ou a metade dessas internações ocorrem por acidente com motocicletas. E diz a pesquisa, a informação que eu retirei do Ministério da Justiça, do site do Ministério da Justiça, que o risco de morte nos acidentes de trânsito com motociclistas, ele aumenta de 60 vezes se ele não estiver usando o capacete. Então, neste momento que nós falamos da importância do uso das máscaras, é importante também que no período, no mundo pós-pandemia, pelo menos no Brasil, eu não tenho dados aqui do mundo, mas pelo menos no Brasil nós temos esses dados, é preciso também que depois que a gente colocar a máscara de lado, porque o período da pandemia passou, nós voltemos os nossos olhos para esses dados que são uma realidade. Porque essas pessoas que são vítimas de acidentes, elas vão ser hospitalizadas, elas vão demandar recursos públicos que são muito importantes, elas vão ficar inutilizadas muitas vezes, quando não vão morrer, vão ficar inutilizadas, paralíticas, em boa parte das vezes, pela falta do uso do capacete. Então, nós tiramos a máscara, a gente fala muito do uso da máscara, e é importante falar nesse período, mas depois que passar, vamos falar agora da importância do uso do capacete nessas pessoas que estão se acidentando, que estão ficando
inválidas, ainda vivas, inválidas, de certa maneira, para o trabalho produtivo, porque não estavam usando capacete. Também outro dado muito importante, retirado aí do site do Ministério da Saúde, o Brasil, isso no Brasil, o Brasil tem 40 mil novos casos por ano de AIDS. 40 mil novos casos por ano de AIDS. Em 2017, só para que a gente tenha uma ideia, 342 mil novos casos de sífilis adquirida. Doença sexualmente transmissível. Transmitida através da relação sexual desprotegida. O que é que faltava? O uso da camisinha. Que é o meio mais seguro de evitar a contaminação, né, de uma outra pessoa. Não é só a nossa, mas também de uma outra pessoa. Porque se nós já somos portadores dessa infecção e não protegemos o nosso parceiro, nós vamos transmitir ao nosso parceiro. Então é importante que depois que nós retirarmos a máscara, depois que nós considerarmos que o uso da máscara já não é mais necessário, precisamos iniciar uma campanha muito forte, todos nós, não só o Ministério da Saúde, mas todos nós, pelo uso da camisinha. Para que essas doenças sexualmente transmissíveis não se alastrem como vem se alastrando. Mas há também um outro tipo de enfermidade, que poderíamos classificar como uma enfermidade social, que também a camisinha poderia evitar, que são os abortos. 1 milhão por ano só no Brasil, segundo dados do Ministério da Saúde. 1 milhão de abortos por ano no Brasil. Esses os abortos catalogados, porque existem os outros que não são catalogados. Ou seja, são muitos abortos. São muitos abortos. E desses abortos, 1/4 resulta em hospitalização da mulher. 250 mil por ano mulheres são hospitalizadas por causa do aborto. Ou seja, de uma gravidez indesejada, indesejável. Que poderia ser evitado com o uso do contraceptivo. Um deles, a camisinha. Mas também há outro dado que é bastante significativo, que é o dado de suicídios no mundo. Aí eu trago um painel tanto do mundo quanto do Brasil. 800 mil por ano, em média. Eu fico até arrepiado quando falo. 800 mil suicídios no mundo, em média. No mundo, um suicídio a cada 40 segundos. 1 a cada 40 segundos. No Brasil, 1 a cada 43 minutos. Bom, enquanto eu estiver falando aqui, durante cerca de 40, 45 minutos, uma pessoa terá se suicidado no Brasil. 80 terão se suicidado no mundo. Isso é muita coisa. Isso é muita coisa. Então, nós precisamos também, depois que nós retirarmos a máscara, passar a olhar esses dados com muito mais carinho e com muito mais atenção. Coisas que talvez não estivéssemos fazendo antes da pandemia. Mas agora que nós estamos nesse período e que temos muito tempo para refletir, é preciso que nós paremos e pensemos como será o mundo depois da pandemia. O mundo voltará a ser o que era antes da pandemia ou não? Ou, de fato, ela significará esse grande divisor de águas, né, trazendo para nós uma nova realidade no mundo pós-pandêmico? Essa é a nossa reflexão. E para que a gente faça uma reflexão um pouco melhor, a gente precisa ouvir o que os espíritos têm a dizer. E eu trago aqui um texto de A Gênese, que é bastante significativo e que é muito adequado ao momento que nós estamos vivendo. Não é só o momento pandêmico a que eu me refiro, não. É o momento da regeneração. É o momento da transição planetária. Porque
A pandemia tem a ver com esse momento da transição planetária. A pandemia é mais uma crise que nos convoca à reflexão em torno das mudanças que nós precisamos fazer. Das mudanças imprescindíveis, necessárias, que nós, seres humanos, espíritos encarnados ou desencarnados, precisamos fazer. Então, eu vou ler aqui o texto da obra A Gênese, é do capítulo final, do último capítulo, o capítulo 18. O capítulo 18 fala dos sinais dos tempos. Esse capítulo 18 fala dos sinais dos tempos, não é? E há uma primeira mensagem, uma primeira parte desse capítulo, são chegados os tempos, é o capítulo que trata dos sinais dos tempos. E quais são os sinais que marcam a regeneração da humanidade? Esse trecho que eu vou ler diz o seguinte: a regeneração da humanidade, portanto, não exige absolutamente a renovação integral dos espíritos. Basta uma modificação em suas disposições morais. Esse momento que nós estamos vivendo é um momento propício para que nós façamos esse movimento de modificação das nossas disposições morais. Ou essa vontade de fazer o bem, essa vontade de olhar o outro como um irmão. Qualquer que seja a posição em que ele se encontra, qualquer que seja a opinião ideológica desse nosso irmão, seja ele pertencente a este ou aquele partido político, a esta ou aquela classe social. Esse momento nos chama a essa reflexão, porque eu disse na palestra passada, o vírus nos igualou a todos. Houve um comentário muito interessante, né, de uma pessoa que estava nos assistindo naquele momento, dizendo, sim, mas nos igualou a todos, mas as pessoas vivem esse momento de formas diferentes. Ela até disse, nós estamos todos em meio à tempestade, mas nós não estamos no mesmo barco. Cada um tem o seu barco particular dentro dessa tempestade. Né? E eu disse, sim, isso é verdade. Cada um assimila esse momento de uma forma. Uns com medo, uns perturbados, outros com fé, outros com esperança. E outros fazendo a caridade, aproveitando para fazer a caridade, gente que confecciona máscaras, gente que confecciona cestas básicas, que confecciona farnéis para distribuir. Quer dizer, há movimentos de toda a espécie sendo feitos nesse momento. Isso é muito bom, isso é encorajador, isso é estimulante. Não tenho dúvida com relação a isso. Por isso é que os espíritos dizem, é preciso modificar as nossas disposições morais. E o momento acabou nos levando a fazer isso. Modificar as nossas disposições morais. Essa modificação se opera, olha só, em todos quantos lhe estão predispostos. Em todos quantos lhe estão predispostos. Porque aqueles que estão fechados em seu egoísmo, eles não vão conseguir perceber. Então é preciso que nós saiamos da nossa casinha, do nosso egoísmo, de pensar só em mim, na minha família, e pensar agora globalmente. Desde que esses sejam subtraídos à influência perniciosa do mundo. Assim, nem sempre os que voltam, ele está falando mais de espíritos que reencarnam neste momento, dizendo, nem sempre os que voltam são, com frequência, os mesmos espíritos, mas pensando e sentindo de outra maneira. O que é que ele está dizendo aqui? Esses espíritos que desencarnam nesse momento, desencarnam durante as crises, se eles têm essa disposição moral para a mudança, quando eles voltam reencarnados na Terra, eles voltam trazendo essa mesma disposição que os impulsionará a mudanças mais significativas. Então, mesmo os que desencarnam agora, que alguém poderia pensar, mas esses que desencarnam agora nesse processo da regeneração, eles vão emigrar para mundos mais inferiores à Terra? Não. Não. Desde que eles guardem uma disposição
essa predisposição para a mudança, para o bem, eles voltarão. Só que eles voltarão espíritos melhores. E é por isso que a Terra vai se renovando. É assim que se dá a renovação desses espíritos. Prossegue o texto dizendo, quando insulado e individual, esse melhoramento passa despercebido. Quando é uma pessoa ou outra que se melhora, nós não percebemos. Mas quando esse efeito, ou melhor, quando essa melhora se produz simultaneamente sobre grandes massas, o efeito é mais perceptível. Então, observe que os Espíritos dizem uma coisa aqui que é muito importante destacarmos. E que essa pandemia ela traz. Ela não afeta apenas um local específico. Ela não afeta apenas uma nação específica. Ela afeta o mundo inteiro. Eu estava olhando hoje pela manhã o mapa da pandemia e, de fato, você olha e percebe que ele afeta o mundo inteiro. Quer dizer, no dizer dos Espíritos, as grandes massas, todos os habitantes do planeta Terra são chamados à reflexão nesse momento. Acho que coisa importante. Todos, sem exceção, são chamados à reflexão nesse momento. Então, diz o Espírito que quando isso se opera simultaneamente sobre grandes massas, isso assume uma proporção muito maior e aí isso modifica as ideias da Terra inteira. É o que quase sempre se nota depois dos grandes choques que dizimam as populações. Eu vou concluir aqui o Espírito dizendo, os flagelos destruidores apenas destroem corpos, não afligem o espírito. Então, aquelas pessoas que estão desencarnando vítimas do Covid ou de qualquer outra causa, porque é preciso perceber também que pessoas continuam desencarnando por outras causas. Nesse mundo pandêmico que nós estamos vivendo, a impressão que se tem é que só morrem pessoas pela Covid-19. Não é verdade. Pessoas estão morrendo de câncer, pessoas estão morrendo do coração, pessoas estão morrendo de outras causas, de AIDS e de outras causas. Então, ao lado dessas pessoas que estão desencarnando pela Covid, há uma outra legião de pessoas que estão desencarnando por outras razões, naturalmente. E aí os espíritos dizem, os flagelos destruidores, que apenas destroem corpos e que não atingem o espírito, ativam o movimento de vai e vem entre o mundo corporal e o mundo espiritual. E, por conseguinte, o movimento progressivo dos espíritos encarnados e desencarnados. E finaliza o espírito dizendo, é de se notar que em todas as épocas da humanidade, da história da humanidade, as grandes crises sociais, depois das grandes crises sociais, se seguiu uma era de progresso. Então, o mundo pós-pandêmico é seguramente esse mundo predominantemente marcado por um avanço mais significativo do progresso moral da humanidade. Disso eu não tenho dúvida, pelo que nos ensinam os espíritos e pelo que nós próprios percebemos. Com certeza, quando sairmos dessa situação, nós vamos ter um avanço muito mais significativo do progresso moral da humanidade. Por tudo isso que eu já disse aqui, por tudo que eu li, que provém dos espíritos. Porque nós estamos sendo chamados a fazer essa reflexão diária, permanente, do que é o mundo hoje e do que vai ser o mundo logo a seguir. E eu concluiria dizendo que é pela educação, mas não pela educação dos livros, mas pela educação moral, dos sentimentos, das emoções, que nós vamos entrar nessa era mais acelerada do progresso moral da humanidade. A educação dos sentimentos e a educação das emoções pressupõe a nossa tão falada reforma íntima. A reforma íntima que nós estamos sendo chamados agora
a refletir, a pensar. Como é que nós vamos fazer essa reforma íntima depois que toda essa crise passar? Quando tudo voltar ao normal e eu voltar às ruas e eu voltar aos contatos sociais que eu tinha antes da pandemia, como será o meu comportamento diante das pessoas? Porque é muito interessante perceber como está sendo o nosso comportamento agora. A gente vê aplausos à comunidade médica, aos profissionais de saúde, a gente vê manifestações de carinho, manifestações de apoio, de solidariedade, dizendo estamos com vocês, porque eles estão na linha de frente. Então nós estamos dizendo estamos com vocês. Mas é preciso que a gente esteja também com eles depois da pandemia. Nós demonstramos muitas manifestações de carinho por aquelas pessoas que coletam o lixo nas ruas, porque sem eles, como nós estaríamos agora? Se eles tivessem parado de trabalhar, já pensaram? Se eles estivessem no isolamento social, como muitos de nós estamos, o lixo estaria se acumulando lá fora, estaria se acumulando nas nossas casas, como nós estaríamos? Então a gente vê também essas manifestações de carinho, de apreço, pelas pessoas que recolhem o lixo diariamente, dizendo que estamos com você, deixando bilhetes de solidariedade, de incentivo a essas pessoas. Nós estamos com vocês. Isso é muito importante, mas é preciso que depois da pandemia, essas manifestações de carinho, de apoio, de solidariedade continuem, prossigam, não parem não. Não podem parar. Esse é um mundo pós-pandêmico que nós esperamos. É um mundo em que, de fato, as pessoas tenham saído dessa crise pensando na sua regeneração moral. Tenham saído dessa crise com uma outra disposição para a vida. Mais alegres por ter superado essa dificuldade, mais otimistas, mais esperançosas de que o mundo será um mundo melhor doravante, mais com a sua fé muito mais desenvolvida, por entender que Deus ele não quer a morte dos ímpios, aqui trazendo aqui uma reflexão que é das Escrituras Sagradas, ele não quer a morte dos ímpios, das pessoas, mas ele quer a morte da impiedade, ele quer a supressão do mal na terra. Ele não quer que os maus simplesmente morram, desencarnem, sejam banidos, não. Ele quer a transformação moral dessas pessoas que ainda não compreenderam que o bem faz bem, que amar faz toda a diferença, que só o amor é capaz de transformar as nossas vidas para melhor. E se vocês pensam que o egoísmo é uma coisa dos nossos dias, não. Não é não. É uma coisa antiga, uma coisa que se arrasta conosco há muitas e muitas encarnações, mas que agora nós somos chamados, de uma vez por todas, nesse momento de definição, a enfrentar. Como é que nós vamos enfrentar esse mal que não está fora de nós? Porque, embora o vírus esteja fora de nós, o verdadeiro mal está dentro de nós. É o nosso egoísmo que ainda obscurece a nossa visão e impede que nós vejamos os nossos irmãos como verdadeiros irmãos. Filhos que somos de um mesmo Pai Criador, que nos criou a todos e deu a todos as mesmas oportunidades. É que uns, ao fazer escolhas diferentes dos outros, acabam tomando caminhos que o Pai não gostaria que eles tomassem, que Deus não gostaria que eles tomassem. E de momentos em momentos, Deus, então, é obrigado, porque ele se utiliza de todos os recursos da educação para fazer com que nós voltemos ao caminho principal. Saiamos do desvio que nós tomamos e voltemos à rota de segurança, ao caminho principal. Ele usa todos os recursos da educação do espírito possíveis, mas quando a gente não consegue perceber o chamamento de Deus, quando a gente está com os olhos fechados para esses recursos que ele nos apresenta, o recurso que ele encontra é a dor. E é essa dor
que agora se apossa de alguma maneira da nossa humanidade, da nossa sociedade. Para sair dessa dor, só o amor. É o único recurso que nós temos. É esse recurso que o Pai nos apresenta como um recurso excelente, que nós colocamos aqui na palestra passada. É o recurso excelente para todos os males. O amor é o remédio para todos os males. Mas é preciso aprender a amar. Amar se treina, viu? Amar se treina a partir de pequenos movimentos que nós fazemos, de pequenas coisas no nosso dia a dia, desde o momento que nós acordamos até o momento que nós nos recolhemos para prosseguir na espiritualidade a nossa jornada. Nós somos chamados, através de muitas oportunidades que Deus nos oferece, de amar. É preciso estar com os olhos atentos para esses chamamentos. Mas não são os olhos da carne, são os olhos da alma, são os olhos do coração. Luiz, nós temos alguma pergunta aí, algum comentário que alguém esteja fazendo, que a gente possa falar em torno? Você acabou de dar uma informação e Lisiane reagiu dizendo a dor é o último recurso utilizado pela espiritualidade, né? Deus se utiliza de vários recursos, né? Antes da dor, certo? Então ele nos chama, ele nos reintegra a uma família, ele nos coloca de novo em contato com aquele a quem prejudicamos, ou com aquele que foi prejudicado por nós, para a reconciliação necessária. Mas nós, de volta ao palco terrestre, com esses mesmos espíritos a quem fizemos mal, ou que nos fizeram mal, perdemos a oportunidade, não prestamos atenção e deixamos passar. Às vezes até nós agravamos aquela desafeição que nós tínhamos por esses espíritos, simplesmente por não perceber a oportunidade que Deus nos deu. Às vezes é a oportunidade do trabalho difícil. É pelo trabalho difícil que Deus nos dá a oportunidade da reeducação. O que é que nós fazemos? Nós nos queixamos, nós faltamos ao trabalho, nós resmungamos o tempo todo, nós blasfemamos contra Deus e contra o nosso chefe, porque achamos que não merecemos aquele tipo de trabalho, porque é um trabalho que nos subordina, é um trabalho que nos humilha, não sabendo nós que aquele é o recurso educativo que Deus entendeu era o mais apropriado para nós. Que dói menos. Na encarnação passada, nós malversamos a oportunidade do trabalho. Né? Em vez de trabalhar, nós ficamos na ociosidade. Então, agora o trabalho difícil é a oportunidade da regeneração, mas nós não percebemos assim. Na nossa incredulidade, no nosso egoísmo, fechados no nosso mundo egoísta, nós não percebemos assim e perdemos a oportunidade. Verdade. Aí, temos outra pergunta. Temos uma pergunta de Milton Oliveira. Ele pergunta... Meu amigo de Brasília. Milton. Esse é um grande amigo de Brasília. Ele está lá no Distrito Federal. Como começar esta reforma, a reforma íntima? Como começar a reforma íntima? Né? É uma pergunta que eu recebo com muita frequência quando eu faço palestras sobre esse tema. A primeira coisa, Milton, meu grande amigo, a primeira coisa que nós temos que pensar é na vontade do querer. Eu preciso querer fazer essa reforma. Então, a primeira coisa que nós precisamos fazer é isso. Eu preciso entender que do jeito que está não dá para ficar. A vida como eu tenho levado não me faz feliz. Eu tenho muitos problemas, eu tenho muitos conflitos. Né? Então, quando eu percebo isso, porque as pessoas que vão vivendo, que vão deixando a vida passar, nem sempre elas percebem. Mas quando eu percebo que essa vida que eu estou levando não está me trazendo felicidade, ao contrário, está me trazendo dor e sofrimento, eu digo, agora eu preciso fazer a minha reforma íntima. Então é a vontade. Eu preciso ter vontade. E depois que eu adquiro essa vontade, que no início é ainda uma semente, é ainda um grãozinho, quando eu adquiro essa vontade do querer, eu passo a estabelecer um roteiro para essa reforma íntima. Eu passo a estabelecer um roteiro.
Por exemplo, quais são as minhas mais tendências, quais são as tendências inferiores, negativas que eu tenho, que precisam ser tratadas mais de perto, com mais prioridade. Eu digo assim, eu sou muito ciumento. Então, eu faço uma reflexão. É aquele chamado autoconhecimento. Eu começo a olhar para dentro de mim mesmo. Mas essa reflexão tem que ser sincera. É Santo Agostinho que nos diz isso. Quando nós fazemos essa reflexão, ela precisa ser sincera, eu preciso ser honesto comigo mesmo. Então eu olho para dentro e digo, quais são os meus piores defeitos? As minhas piores tendências. É o ciúme? Então essa eu vou trabalhar. Com quem que eu sou ciumento? Com minha esposa, eu sou ciumento com meus amigos. Então eu vou começar a trabalhar como é que eu devo agir hoje ou amanhã para diminuir esse ciúme. E aí eu vou fazendo movimentos pequenos, viu, Milton? Não são movimentos grandes, porque a gente não pode dar um passo maior do que a perna. Às vezes nós não estamos preparados para movimentos muito grandes. Vamos fazendo movimentos pequenos e vamos nos modificando um pouco a cada dia. Lembrando que o espírito é imortal, e que nós temos tempo para fazer essa reforma. Não precisamos ir com pressa, mas precisamos ir com segurança. E persistência. Elmo. E persistência, sem dúvida. Com certeza. Tem uma pessoa, Nana, né? Nana Marbach. Ela acabou de fazer outra contribuição. Ela fala que, infelizmente, muitas pessoas não aproveitarão essa oportunidade de reflexão que agora tem com essa questão da pandemia. A gente sabe que não vai ser automático, né? Não vai ser automático. Não vai ser automático, né? Muitas pessoas aproveitarão. Eu acho até que a maioria aproveitará. Mas é claro que muitas pessoas não aproveitarão. Eu estava lembrando aqui, dizendo, o momento atual não é muito diferente de, digamos, 150 anos. E lembrando de uma revista espírita em que o espírito fala de uma pandemia de cólera que marcava a Europa daquele momento. Então, na Europa havia uma pandemia de cólera que estava matando muitas pessoas. E descobriu-se que para combater essa epidemia de cólera, o quinino era veja o quinino, né? A mesma cloroquina de agora. Isso é interessante. Está na revista Espírita, viu? 1868. O quinino era um medicamento eficaz. E o quinino, ele custava, à época, nas farmácias de então, digamos que fosse assim, R$1 cada 10 gramas de quinino, vamos dizer que seja isso. Né? E, de repente, esse quinino passou a custar R$100 por cada 10 gramas. E eu me lembrei de que, nesta pandemia, quando o Ministério da Saúde começou a dizer que o álcool gel ele era indispensável para a asepsia das mãos, para combater a propagação do vírus, o álcool gel que custava, digamos, R$10 passou a custar 100. Mostrando que muitas atitudes de 150, 160 anos atrás, elas se repetem agora. Né? Em parte porque os espíritos são os mesmos e não aprenderam. Olha que coisa interessante. Porque os espíritos somos os mesmos que vivemos lá atrás e que estamos vivendo agora, mas não aprendemos. Acontece, para a pessoa que perguntou, acho que foi a Eliana Marbach, acontece que nós agora estamos tendo as últimas oportunidades, porque já estamos vivendo nesse processo de regeneração, um instante um pouco mais definitivo. Então, as chances elas vão diminuindo, elas vão se esgotando. Aqueles que não aproveitarem agora, talvez não tenham outras chances no futuro, não sabemos. Por isso que é preciso aproveitá-las. Pois é, amigo. Nós estamos nos aproximando aí do final, temos ainda 6 minutos, 7 minutos, e você falou de números aí muito sérios. A nossa reflexão precisa ser muito séria em relação a tudo isso. A gente vê uma certa desorganização, né? Por exemplo, a questão das motos, que tem acidentes, tem cidades que morre uma pessoa de moto, 2 todos os dias. É esperado, é uma coisa que vai acontecer, a estatística não falha. E esse número de 800 mil suicídios ano, não é isso?
Esse número aqui, ele é no mundo? No mundo. No mundo. É uma pandemia permanente. É uma pandemia. Se se somar acidentes de trânsito, violência, não sei o quê, tudo, existe uma grande pandemia por trás de tudo que não é vista, que não é falada. É tanto que atualmente só morre gente de Covid, como você disse. Ninguém ouve falar nas outras situações todas que ocorrem. Luiz, e tem uma coisa mais grave que eu gostaria de falar, aproveitando esses momentos, é que desses números do suicídio, 800 mil, esse é dado da Organização Mundial de Saúde, viu? Sim. Não estou trazendo nada aqui que não seja referendado por essas instituições. Mas, desse número de 800 mil mortos, há um número muito maior dos que tentam e não conseguem. Sim. Segundo a Organização Mundial de Saúde, olha o que eu vou dizer agora. Segundo a Organização Mundial de Saúde, para cada homicídio consumado, há pelo menos 20 tentativas. Significa dizer, se morreram 800 mil pessoas, pelo menos 16 milhões de pessoas tentaram e não conseguiram. Isso requer uma reforma íntima mundial, uma coisa da humanidade. A humanidade precisa. Meu amigo, olha, nós estamos a 53 minutos, 54 minutos de trabalho. Foi tão maravilhoso que parece que foi meia hora, né? Você tem aí 7 minutos para fazer as suas considerações finais. Vamos agradecer logo a todas as pessoas que estão participando. Lembrar que no próximo sábado nós teremos um bate-papo em defesa da vida. É um assunto que tem muito a ver com a questão do suicídio, do aborto. E de nosso comportamento, inclusive, que tudo que a gente faz defende a vida. E isso ocorrerá no sábado com a nossa companheira Jaciara. Agora você tem 6 minutos para fazer as suas considerações finais e aproveite e faça a prece final. Ok. Eu gostaria de dizer às pessoas que nos assistem, que nos assistiram durante esse período, alguém falou de reforma íntima, então eu vou focar esses 5 minutos finais na necessidade da reforma íntima pela educação. Pela educação. Então, educação, num conceito, né, mais abrangente da educação. Educação é tirar de dentro de si todo aquele potencial que nós temos. Aquele potencial divino que está dentro de nós, adormecido, e que nós não damos conta, não damos atenção a ele. Isso é educar. É alguma coisa que já está dentro. Por isso a educação não é alguma coisa que vem de fora para dentro. É alguma coisa que sai de dentro para fora. Por isso, necessário, no processo de reforma íntima, esse mergulho interior que nós precisamos fazer dentro de nós mesmos. E ao retirar esses conteúdos de dentro de nós, observar o quanto que a nossa vida pode melhorar a partir da atenção que nós damos a esses conteúdos, das transformações que nós fazemos em razão desses conteúdos que já estão aí. Poucos de nós, eu diria, tá, acreditamos no nosso grande potencial. Nós acreditamos que temos alguma coisa mesmo dentro de nós, mas nem sempre da maneira como nós deveríamos. Então é preciso, nesse momento, acreditar, primeiro, que a nossa natureza é a natureza espiritual, que nós não somos esse invólucro carnal que estamos aqui, mas somos espíritos em processo reeducativo na Terra. Como Emmanuel diz, nós estamos dentro de um educandário chamado Terra. E cada minuto que passa, cada segundo que passa, é absolutamente indispensável na compreensão dessa necessidade da nossa reforma íntima, da nossa transformação moral. E ela só se dá a partir do momento que nós decidimos enfrentar o inimigo interno, o inimigo íntimo. Aquele homem velho que está dentro de nós precisamos renovar. Então, meus amigos e minhas amigas, a minha mensagem final é essa: coragem, ânimo renovado nesses dias de pandemia. Não percam a fé, ao contrário, desenvolvam-na. Não percam a esperança, ao contrário, desenvolvam a esperança. E pratiquem a caridade, que é a expressão máxima do amor. O amor é a força, é esse motor universal que nos impulsiona sempre para a frente e para o alto. Mas ficar só no amor, nessa abstração, não é suficiente. Precisamos de um movimento no sentido do outro
na forma da caridade. Qualquer gesto, qualquer sinal, qualquer mudança é absolutamente importante nesse processo. Vamos orar? E a oração, neste momento, é para pedir a Deus conforto para as almas que desencarnam neste momento, e não apenas vítimas da Covid-19, mas todos aqueles que desencarnam de outra forma, de outra maneira, por enfermidades, por acidentes, não importa. São espíritos em provação na Terra, mas são espíritos também em processo reeducativo. São nossos irmãos que merecem a nossa atenção, a nossa oração, a nossa vibração. Mas oremos também por nós que estamos encarnados ainda e que precisamos desenvolver a fé, a esperança e o amor dentro de nós. Sejamos esses co-criadores, aqueles que vão, junto com os espíritos benfeitores da humanidade e com Jesus, trabalhar pela regeneração do nosso planeta. Por isso pedimos, sê conosco, Senhor Jesus. Sê conosco, espíritos amigos, agora e no mundo pós-pandêmico, para que nós possamos continuar a nossa jornada educativa na Terra. Com acerto, com fé e com otimismo. Que assim seja. Assim seja. Obrigado a você, meu amigo. Obrigado a todas as pessoas que estiveram conosco. E nós vamos ter que encerrar, porque senão perdemos o vídeo. Sim. Encerramos e agradecemos a todos. Na próxima, em breve, estará de volta, que teve alguém que falou, olha, precisa fazer outra. Um abraço a todos e até mais. Até outra oportunidade. Beleza.